Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo à sua oitava aula do curso O Guia do Libertário. Eu sou André de Azeredo e estou aqui hoje para te apresentar essa aula que é sobre escassez. Um tema muito importante quando se fala de economia e libertarianismo, porque libertarianismo, propriedade privada e escassez são coisas que são completamente ligadas. Antes de qualquer coisa, quando você for entrar em qualquer tipo de discussão ou aula, é bom lembrar que as palavras são invenções humanas, então elas são apenas uma forma de nós expressarmos as ideias que nós estamos botando aqui na mesa. Digo isso para haver uma melhor comunicação entre a minha pessoa e você que está aí me ouvindo, porque muitas vezes as pessoas hoje em dia se reúnem no meio dos seus grupos e ficam somente entre seus próprios coleguinhas. E nesses grupos eles formulam suas próprias definições sobre as palavras e acaba gerando desentendimento quando vão conversar com pessoas que não são de dentro dos seus próprios grupos. Então é necessário aqui demonstrar como as palavras podem ter diferenças quando se sai do seu grupo de vivência, e como também é muito bom você definir o que você está querendo dizer com as palavras que você está expressando, porque senão as pessoas que estão te ouvindo podem não te entender. Segundo o economista austríaco Ludwig von Mises, um dos caras mais importantes na história do libertarianismo, um dos economistas mais influentes da escola austríaca e um dos mais geniais da história da humanidade, é o ponto de partida para entender o que é a economia. No seu maior trabalho de toda a vida, o livro Ação Humana, ele diz que a escassez é inerente à condição humana e que todas as ações econômicas são uma busca por satisfazer as suas próprias necessidades individuais. Segundo ele, a escassez cria a necessidade de você fazer uma alocação de recursos escassos entre os alternativos. Afinal, pela perspectiva dele, a escassez não se limita somente a recursos naturais como madeira, pedra, água, mas também ao seu trabalho e às coisas que você pode fornecer a outras pessoas. Observando a definição que o Google dá sobre o tema escassez, você pode perceber que tanto os libertários quanto Mises e o Google em si têm certa concordância sobre o significado da palavra escassez, definindo aqui no Google que escassez é tudo aquilo que é limitado, que não é infinito e coisas assim. Então, bens e serviços que não são infinitos são escassos. Então, por essa perspectiva, você pode perceber que alguma coisa pode se tornar escassa a partir do momento que você tem mais pessoas querendo ou necessitando daquele bem, o produto, o serviço, do que existe a oferta dele no mercado ou simplesmente na própria existência. É a partir dessa definição de escassez e pelo próprio exemplo da maçã também, que nós podemos compreender que só há escassez naquilo que é físico, né? E é exatamente por causa disso que não existem, ideias não são escassas, pois elas não são produtos físicos. Eu não tenho como tomar a sua ideia da sua cabeça. Assim como esse próprio vídeo aqui, que é um produto digital feito para informar as pessoas. Se você baixá-lo e reproduzi-lo em qualquer outro lugar, você não vai estar roubando de mim. Porque ele não é um produto escasso. Não há como você finalizar a existência dele se você simplesmente copiá-lo de mim. Então você não vai estar roubando ele da minha posse. É nesse ponto sobre escassez que nós compreendemos que não existe propriedade intelectual, porque ideias não são escassas. Então, portanto, não faz o menor sentido você querer adquirir propriedade sobre algo que é infinito. Com isso, você percebe que a ação econômica é algo que move completamente a sociedade para uma prosperidade maior com relação à escassez. Porque eu sozinho tenho que resolver todos os meus problemas quanto à falta de comida, falta de teto, falta de moradia e qualquer outra coisa. Todo o meu conforto depende apenas de mim mesmo. Quando eu tenho mais pessoas trabalhando economicamente, eu tenho mais pessoas trabalhando para acabar com a própria situação de escassez. E portanto eu posso fornecer pão em troca de uma cama. Um exemplo muito merda, mas de qualquer forma você entendeu o que eu estou querendo dizer. É quando indivíduos buscam a sua própria satisfação que eles acabam entrando em acordos econômicos com outros indivíduos para poder sair da sua própria situação de escassez. Quando indivíduos diferentes se relacionam economicamente, eles estão proporcionando para si próprios uma melhoria da sua situação de escassez, da sua miséria pessoal. Que aí, a escassez, como disse Mises, é uma situação natural da vida humana. Se analisarmos bem, todas as grandes discussões políticas da nossa atualidade, da história da humanidade, sempre se voltaram para essa questão da escassez. No mínimo sendo a justificativa geral para todas as políticas que estavam sendo implementadas em todas as épocas. Como, por exemplo, a questão da meia entrada que nós temos atualmente. Ninguém disputa a ideia de que existem pessoas que não conseguem ter acesso ao entretenimento de diversas formas e, por isso, não conseguem se dar ao luxo de participar desses eventos. Eles não têm dinheiro. Então, qual é a solução que se resolve para esse problema de escassez? Que as pessoas não têm dinheiro, que é um produto que não é infinito, e por isso que as pessoas trabalham para conseguir dinheiro para comprar comida,
e para ir a eventos. Como que se resolve esse problema? Com a questão da meia entrada. Você passa uma lei lá, uma canetada, ou o próprio dono do evento faz uma promoção de meia entrada para certos grupos de pessoas para poder possibilitar o acesso dessas pessoas ao próprio evento. Assim, ele diminui a escassez do produto ingresso, né, no caso. Que ele permite às pessoas ter mais acessibilidade ao produto que ele está vendendo. Tem muita gente, inclusive na política, que se posiciona a favor da lei da meia entrada. Não é a forma voluntária do empresário de fornecer meia entrada. E sim pessoas apoiando uma canetada, uma passação de lei a favor da meia entrada para que as pessoas tenham mais acesso aos eventos. Só que gera um problema sobre a escassez que, ao forçar o empresário a fazer uma meia entrada, você basicamente está dizendo ao empresário que ele deve cobrar o dobro do preço, que assim as pessoas que vão usar pagar a meia entrada pagarão o preço original. Então você está apenas aumentando a quantidade, a escassez do produto e não diminuindo. Assim você prejudica mais ainda as pessoas que não conseguem pagar pelo ingresso. Esse é o problema da grande questão da lei da meia entrada. Porque ao invés de diminuir a escassez, você está aumentando a escassez. Com tudo isso em vista, você percebe como a escassez é completamente natural para a vida humana. E sendo algo natural, as pessoas sempre buscam maneiras novas de resolver o problema da escassez. Para sair desse estado de miséria, de pobreza, como dito na aula sobre o fato da vida humana, que vai vir ainda a seguir. Então, as pessoas estão sempre buscando formas de resolver o problema de não ter recursos para fazer alguma coisa. Então, ou elas trabalham, ou tentam forçar outras pessoas a fazer esse trabalho por elas, que é o grande problema do Estado. Então, qual é a grande solução para o problema da escassez na sociedade? Se não é na canetada, não é na base da política que você vai resolver esse problema, como resolver então? Permitindo que as pessoas que trabalham, que se envolvem economicamente no mercado, tenham um total poder para poder fazer isso, porque existe hoje um grande ataque à liberdade das pessoas, tentando impedir elas de fazer o que elas querem no sistema econômico, de poderem viver e trabalhar e ganhar o seu suado dinheiro. Com um monte de imposto, um monte de regulamentação, um monte de lei, burocracia, atrapalhando as pessoas a conseguirem resolver o próprio problema de escassez, de pobreza que elas vivem. Não é com lei, não é com burocracia, com lei de meia entrada que você vai resolver o problema. Você só piora a situação das pessoas. Se você permitir que as pessoas vivam suas vidas tranquilamente e ajam economicamente no mercado, você possibilita a elas resolver os próprios problemas de pobreza, que elas consigam ter o entretenimento que elas quiserem. Todas as vezes que o governo, o Estado decidiu se meter na economia e na vida das pessoas dizendo que vocês são burros, vocês não conseguem cuidar de si próprios, aconteceu alguma bosta. Exemplo de 1929, de 2008, todas as grandes guerras que afetaram a vida da população de maneira negativa. Então, assim, você quer resolver o problema da pobreza? Deixe que os pobres trabalhem. Fim de papo.